fala, eu falo a minha. Só nos explica de novo, Felipe. Falar a percepção do filme, é isso? Não necessariamente a percepção do filme, mas uma história, uma anedota, um caos de tu passando mal com a burocracia. Ah, bem. Quem é que se atira? Virginia? A Virginia não tem nada em mente. Alguém tem? Eu acho que a Só pra Regina saber. está digitando alguma coisa, mas tu podia falar a tua, hein, Felipe? Certo. Muito rapidinho, pessoas. Terça-feira dessa semana, eu sou servidor da rádio. Eu sempre destaco isso porque eu quero que as pessoas escutem a rádio. Escutem a rádio da Federal, tá? 9 no FM. Ah, e servidor público, ele tem prioridade, digamos assim, para ser mesário. E esse ano, por causa da Covid, faltou gente, e eles mandaram um ofício para o FPEL, pediram 48 pessoas para serem mesários. Eu sou um desses. Não é um grande transtorno, digamos assim, mas muito rapidinho. Eu precisava da ciência num ofício para confirmar que eu recebi. Só que eu sabia que ele existia, eu já tinha todo o teor dele, eu já tinha pesquisado a respeito, só que ele não tinha sido enviado para a minha unidade para eu dar ciência. Eu achei engraçado porque no filme tem uma cena bem parecida. Eu vou dar um spoiler do meio do filme para vocês. O Daniel Blake, ele recebe a carta com o resultado do pleito dele para receber o auxílio saúde, né? Só que ele deveria ter recebido a ligação antes, então ele só pode entrar com recurso depois de ter recebido a ligação. E às vezes a gente tem isso, a gente tem acesso a um documento ou fica sabendo de alguma coisa, já quer tomar ação a respeito disso, mas fica por fora. E aí, bom, a gente tem a burocracia, eu espero também me meter, pervertendo um pouco a ordem das pessoas aqui, que o pessoal fale para que a gente tem a burocracia, né? A Ana e o Gustavo com certeza sabem melhor do que eu isso, mas às vezes ela dá errado, às vezes ela mesma se faz dar errado. Então, isso, o filme mostra um pouco disso. Só Não se torna não é mais um meio para conseguir alguma coisa, mas se torna o próprio fim, né, Felipe? isso. Tá bem? Alguém mais? Guto, contigo. Olá, boa noite a todas, a todos. Ana, obrigado pelo convite. É bom estar aqui conversando contigo, com o Felipe, com teus alunos, com quem mais tenha vindo assistir, né? Bom, eu vou, antes de tudo, justificar a escolha do filme, né? Porque, afinal, a escolha foi minha, né? Tu me pediste para escolher algo para Eu vou a entrar gente rapidamente. trabalhar. Vou entrar rapidamente na tua fala. O filme é espetacular. Primeira coisa, o filme é espetacular. E, sinceramente, acho que todo mundo tem que ver. Quem não viu, dê jeito de ver, porque o filme é espetacular. O que eu quero dizer é que ele é profundamente entristecedor, né? Talvez porque a gente viva tanto na nossa bolha que quando enxerga um pouco além da bolha, a gente se choque tremendamente. Por isso que eu acho que todo mundo que faz direito tem que ver esse filme. Sim, Guto, e contigo. peguem Desculpa te esse meu interromper. caos e deem consequências dramáticas pra ele. Pra mim foi só uma inconveniência, né? Mas pra Sim. algumas pessoas pode ser bem. Assim, tem algumas razões para isso. Assim, uma é que a minha área é direito administrativo, no fim das contas. Eu trabalho muito questões que relacionam política com direito administrativo e tal, mas é direito administrativo, que é seguramente uma das áreas chatas do direito, né? Acho que teus alunos aí vão chegar nela e, e, ela é super técnica, assim, né? Pode ser bastante árido estudar o direito administrativo, né? Mas eu acho que qualquer do direito, se a gente não injetar um pouco de vida nas coisas que a gente está lendo e estudando, esse pessoal que são teus alunos estão começando, assim, vão se deparar com essa aridez muitas vezes, assim, né? E eu acho que o filme injeta um pouco de vida numa discussão que é técnica no direito, do direito administrativo, e que muitas vezes nem é, na verdade, trabalhada em sala de aula, né? Quando os teus alunos chegarem, o pessoal que está nos ouvindo chegar
na disciplina de direito administrativo, ela é uma disciplina essencialmente de estudo de legislação aplicada à administração pública brasileira. Assim, ela e aí por isso se tornar muito chata. E tanto o direito administrativo quanto qualquer outra área do direito, se a gente conseguir enxergar o que tem de vida nessa área, a gente consegue se interessar um pouco mais. Né? É inevitável que a gente tenha que estudar coisas bastante chatas no direito e que são áridas, são questão de legislação, que são letra, né? Letra fria da lei. Isso, quem vai estudar para um concurso passa por isso, né? E uma das coisas que eu diria para quem está começando é o seguinte, mesmo as coisas mais decoreba de concurso, quanto mais a gente sabe, quanto mais conteúdo a gente tem em torno daquelas questões legais mais formais que sejam, mais a gente memoriza essas questões da decoreba. É como se quando eu sei mais sobre alguma coisa, o cerne mais básico dela, ele fica muito mais presente na minha memória. Existem técnicas de memorização que fazem isso, né? Tu faz uma série de associações mentais com alguma coisa, né? Então, uma coisa que pode tornar o estudo do direito um pouco mais interessante é um pouco de vida. E aí, tu tinhas feito uma sistematização, saibam vocês que estão ouvindo, que a gente conversou antes entre nós aqui, e pedidos assim, sobre o papel da arte com relação ao direito, né? A arte pode servir de muitas maneiras para a gente estudar direito, né? O que eu faço quando eu explico regras e princípios, por exemplo, é pegar alguns quadros de alguns artistas e mostrar o seguinte, assim, se tu pegas um quadro de um pintor abstrato, se tu pegas um Mondrian, que são lá uns triângulos coloridos, uns quadrados coloridos com uma lista preta, tu pode dizer um monte de coisa sobre um quadro do Mondrian. Quase tudo que tu disser sobre o quadro vai ser razoavelmente aceitável, assim, né? Se tu pegares um quadro de pontilhismo ou um impressionista, a paisagem é um pouco mais borrada, né? Dá para dizer muita coisa também, mas tem muita coisa que não vai ficar bem. Se tu disser que é um cavalo passando na tela, e é uma aquarela com uma paisagem urbana, não vai colar, né? E por outro lado, tu pode ter uma do realismo estadunidense lá, que é absolutamente uma tentativa de fazer um trato igual a uma fotografia. E aí a quantidade de coisas que tu pode dizer sobre aquilo é muito pouca, assim, né? Quer dizer, a mensagem é muito mais direta e muito mais detalhada, sobra menos para o intérprete, né? E isso é uma maneira de usar a arte, né? Fica fazendo uma analogia, por exemplo, com as regras que a gente tem no direito, que às vezes são mais vagas, são mais abstratas, e outras são muito concretas, muito claras, e aí não sobra muito para a gente dizer sobre elas. É só hora de trabalhar com a arte. Né? Mas uma outra que eu acho que serve muito assim, é essa do filme. Né? Como a gente vive cada um nas suas bolhas, e como as pessoas têm sua vida privada, enfim, nem sempre a vida de todo mundo está disponível, nem todo mundo faz pesquisa empírica, por exemplo, né? Também. Às vezes a arte nos injeta vida nos estudos, né? Nos coloca diante de situações com as quais a gente não se depararia se não fosse a arte, né? Enfim, tem muitas maneiras a arte se relacionar com o direito, eu mencionei duas. Uma delas é essa que eu falei, que às vezes eu uso para explicar, fazer analogias e tal. Outra é essa do filme, né? Eu acho que o filme traz, para mim, dois debates, assim, debates, enfim, mas ele tem um debate político, porque ele é um retrato de uma situação política que se prolonga há muito tempo na Europa como um todo, que é uma concepção de Estado que vê o cidadão, as pessoas, como consumidores e que tende a tratar como consumidores, e mais do que isso, que entende que não cabe certos papéis ao Estado, e que o Estado tem a principal preocupação é não gastar, né? A principal preocupação é uma preocupação de uma eficiência fiscal, e eu não estou dizendo que isso não é importante, é importante, preocupações fiscais são importantes, são inevitáveis e são necessárias, né? É uma determinada visão do Estado em que essas prestações sociais do Estado começam a ser entendidas como um ônus grande demais, e que tem que ser restritas o mais possível, né? Que eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter na hora de, mesmo que elas existam enquanto política pública, eu tenho que ter
o maior rigor possível na sua aplicação, e eu tenho que tratar o cidadão mais ou menos como as empresas privadas, né? Eu tenho que trazer uma lógica de empresa privada para o serviço público. Essa visão, essa noção mais macro do filme, de que ele na verdade, se insere nesse mundo, assim, né? nesse ethos político que se estabeleceu na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir dos anos 80 do século passado, com o reaganismo, com o thatcherismo, com a Thatcher, né, com o thatcherismo. Eu acho que ele culmina, de certa forma, nesse modelo de Estado que eles têm lá hoje, né? E eu não sei se der a tela aqui, mas se não der problema, mas eu tenho um gráfico assim que dos anos 80 para cá, o grau de riqueza que a Europa passou a ter, a Europa e os Estados Unidos, a partir do reaganismo, do thatcherismo, é absolutamente insano, assim, é realmente uma... Então, a consequência dessa política macro, essa ideia de um Estado com menos políticas sociais, e quando tem algumas políticas sociais, a ideia de um rigor e de um consumerismo nessas relações, assim, tem uma consequência, tem N consequências práticas, delas é essa, uma concentração absurda de riqueza que só tem aumentado dos anos 80 para cá, e com uma promessa de crescimento econômico, um crescimento econômico que a ideia de trickle-down economics, né, essa ideia deles de trickle-down economics é o seguinte, olha, mas isso tudo gera crescimento econômico, porque isso gera eficiência econômica, então, quando há crescimento econômico, é mais ou menos como as águas da maré subindo numa praia, né? Todos os barquinhos meio que sobem juntos, tal, porque todos estão ali naquela maré, né? Isso é falso, isso é mentira, porque os índices de desigualdade econômica mostram que isso não deu certo. Mas, para piorar ainda, quando a gente analisa esses números macro da economia no campo, no mundo todo, a gente vê que o crescimento econômico foi muito maior no pós-Segunda Guerra e durante a emergência e consolidação do Estado Social. O crescimento econômico desses países foi muito maior do que dos anos 80 para cá. Isso é um número econômico, né? Então, eu acho que o filme tem essa inserção de mostrar a diminuição, a mitigação do social inglês que eles instituíram com o trabalhismo, essa perda que foi para eles, essa diminuição do papel dado nas questões sociais, né? Isso é um ponto macro, assim, de macropolítica, né? Um outro ponto é a questão mais específica da burocracia, que o Felipe mencionou ali no início, que é muito mais delicada, eu acho até, e que tem implicância para todos os lados do espectro político. Eu acho que existem muitas maneiras erradas de ver a burocracia nos dois lados do espectro político, digamos assim, né? O que eu quero dizer com isso? E nesse ponto, a gente tem um ponto bem do direito administrativo que nunca é comentado em sala de aula, e quase nunca é, e que é uma pena, assim, porque torna o direito administrativo muito mais rico, né? Torna o estudo do direito muito mais rico. É muito legal tu pensar que existe aqueles conceitos que a gente vai ver no direito administrativo, a desapropriação, a licitação, o ato administrativo, etc., são muito vazios, assim, muito estéreis, né? Mas é importante tu pensar que existe uma burocracia que precisa aplicar as políticas públicas, que se chama até, tem uma nomenclatura para isso, se chama burocracia de nível de rua, né? Tem uma expressão para isso, street level bureaucracy, dos anglo-saxões e dos estadunidenses, que burocracia de nível de rua é uma expressão muito boa, porque é quem se relaciona direto com o cidadão, né? Então, existe alguma vida nisso, e eu acho que o filme traduz isso, quer dizer, tem todas aqueles pontos que a gente estuda, mas tem lá a pessoa que fica sentada no balcão recebendo, como tem também o fiscal que sai na rua fiscalizando os estabelecimentos comerciais, como tem a pessoa da área da saúde que vai no bairro para vacinação, enfim, existe uma burocracia que aplica essas políticas, e aí aquela ideia que a gente tem super binária, assim, do é legal, é ilegal, não faz quase que nenhum sentido para essa burocracia, né? Essa burocracia tem problemas a resolver na relação com o cidadão, e o direito acaba dando muito pouco arsenal para ela, né? E aí a gente tem duas, assim, eu acho que é possível, por exemplo, eu não acharia correto, tá? Mas eu acho que algumas pessoas podem olhar para esse filme e dizer assim, olha, dá para ver por esse filme que a burocracia do Estado nunca vai funcionar, não vai dar certo, né? Ela vai sempre ser essa coisa de que ela é
ela se fica, né? A visão mais conservadora e que vê de uma forma muito negativa o crescimento do Estado e o surgimento da burocracia, ela vai dizer que a burocracia se ossifica. Essa é uma expressão super interessante, do Niskanen, do Anthony Downs, também tem uns caras lá que trabalham com isso. Esse pessoal está começando aí, não precisa se preocupar, vocês não tem que saber disso, não. Mas pode ser interessante no futuro, se vocês se interessarem por estudar, né? Eles vão dizer o seguinte, a burocracia se ossifica porque ela se acomoda, né? Ela acaba fazendo um trabalho cada vez menos rico, menos produtivo, menos inovador, menos de resolução de problemas e mais de cumprir com a sua tarefinha para receber o salário no fim do mês. Isso é uma tendência das burocracias, né? Voltando um pouco para o filme, Gustavo, tem Diga. aquela única atendente que ela é um pouco mais empática, talvez, eu esqueci o nome dela, que empresta o computador para ele preencher o formulário, por exemplo. Eu não sei se o pessoal assistiu o filme e lembram dela, mas ela, inclusive, depois é repreendida pela gerente dela, talvez, porque criaria um precedente, né? Exatamente essa flexibilização e se adequar à demanda, talvez, de alguma forma, é visto como algo negativo. Isso. E aí vejam que... desculpa, Ana, desculpa. Não, eu ia entrar, só para acomodar a cabeça de quem está nos ouvindo. Primeiro, bem rápido, né, Gustavo, mas só para a gente se acomodar. Eu não sei se está muito claro para o pessoal do primeiro ano do que trata o direito administrativo. Daqui a pouco pode não estar claro, daqui a pouco pode estar claro, não tenho bem certeza. Mas eu queria que tu nos desse uma palhinha sobre isso. Olha, direito administrativo basicamente é isso aqui. E também, se pudesse, falar rapidamente do que significaria políticas públicas. Só para o pessoal se situar. Sim. Sim, eu acho que talvez esteja falando, às vezes não esteja entendendo, se eles não tiverem clareza disso assim. Direito administrativo é um ramo do direito, né? Aí vocês estão na faculdade, vocês vão entender que na dogmática do direito, assim, no ensino mais técnico do direito, um ramo do direito em geral é um conjunto de leis que trata de um tema específico, sendo definido um pouco toscamente, mas, enfim, serve. É um conjunto de leis que vai regular, digamos assim, a administração pública que presta serviços e fiscaliza certas atividades privadas no âmbito do poder executivo, digamos assim, né? Mas, em última análise, o que essa estrutura administrativa faz é efetivar políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são atividades estatais com um objetivo limitado, né? Eu quero atingir determinados objetivos, eu tenho uma política, eu tenho uma política para a coletividade, então eu quero desconcentrar, eu quero ter mais produção agrária, e para isso eu tenho que desconcentrar a propriedade agrária, então eu tenho que desapropriar e tenho que assentar pessoas produtivamente, em vez da terra continuar improdutiva. Isso é uma política, né? Quer dizer, eu tenho que ter estabelecimentos de restaurantes, por exemplo, e eu tenho que impedir que restaurantes que não são higiênicos continuem proteger as pessoas que vão no restaurante e não sabem higiênica. Eu preciso ir lá e fiscalizar, né? Então, a pessoa que vai lá, o fiscal, ele é um conjunto de para dizer, olha, as leis de higiene estão observadas, então o restaurante continua aberto. Esse cara é o Gustavo, o teu áudio está Quando a travando um gente pouco estuda no e direito o vídeo caiu. É super, digamos assim, dogma formal, técnico, uma série de conceitos que estão na O Gustavo está caindo. Deixa eu ver aqui. Alô? Caiu. Daqui a pouquinho ele entra de novo. Está travando sim, Stephanie. Acho que era eu que estava caindo. Eu parei um pouco também de ver vocês direito. Então, agora não sei em que ponto eu estava. Travando teu áudio ainda um pouco, na verdade. E o vídeo ainda não voltou, Gustavo. Alô, conectando aqui. Então, enquanto o Gustavo está se organizando, lembrando, né, como ele nos explicou, o prof, dá para ficar rica com direito administrativo, que sabia Agnes. Não tem bem acho que não, em todo caso. Mas acho que seguindo o raciocínio do Gustavo, a gente tem aí o direito administrativo como um ramo do direito. Lembram da árvore do direito? Então, é um daqueles galinhos lá
e vai lidar basicamente com essa prestação de serviço e, de qualquer forma, a organização do Estado em relação ao cidadão, né? É isso, Gustavo? Não sei se está me ouvindo. Estou dizendo muita bobagem, mas acho que é basicamente isso. Nesse sentido, o filme vai Estou te trazer... ouvindo, acho que vocês não estão me ouvindo. eu acho que está cortando um pouquinho. Guto, daqui a pouco tu sai e volta. Vamos estar a conexão está um desastre, aparentemente. Mas agora tua voz firmou. Desculpem. Ah, Mas está bem ruim minha conexão, bem ruim. Eu vejo que fica aqui. E é comigo o problema, viu? É meu problema. eu já até vou... O computador está conectado pelo Wi-Fi ou por cabo? Wi-Fi. Não tem cabo que chegue Pode aqui. ser, então, o Bluetooth do fone de ouvido dando interferência no Wi-Fi. Será? Vamos ver. O meu sempre dá. Olha, desliguei. A ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, inclusive. Oi? Estamos te ouvindo. Tá. Desculpem. Bom, eu desliguei o Bluetooth, então vai sem. Mas vocês estão me vendo, agora eu não estou me vendo. Ah, tá, porque minha webcam, sei lá por que razão. Agora sim. Talvez tu tenhas razão, Felipe. Estou dizendo, Então, Felipe é fera. Então, esses caras mais de um lado do espectro político, digamos, eles falam em ossificação da burocracia, dessa galera que aplica políticas, que está na estrutura do Estado, os servidores públicos, assim. E esse filme, aquela estrutura burocrática que a gente está vendo ali é uma tentativa desses caras de resolverem esse problema. E a tentativa deles é um caminho que é tratar como consumidor, né? Notem que a relação é totalmente desumanizada, né? O Daniel Blake não é uma pessoa. A pessoa que fala com ele por telefone, ela aplica um questionário formal, assim, né? A gente podia até fazer uma discussão, aqui a gente não era da área da saúde, mas a própria noção de saúde sendo respondida por perguntas de sim e não, para ver se o cara é capaz de trabalhar, é um negócio assim, aterrador, né? Então, às vezes a gente tem, de um lado, uma despreocupação, por exemplo, de parte do campo da esquerda, digamos assim, com essa ossificação da burocracia, que acaba sendo uma defesa um pouco corporativista e um pouco simplista da administração, no sentido de que basta ter vontade de gastar e arrecadar para gastar e ter regime jurídico único e um servidor qualificado para atendimento vai resolver o problema da administração pública. E isso é sabidamente insuficiente. A burocracia realmente tende a se ossificar, e é bastante possível que a gente tenha, mesmo com servidores profissionalizados, o que é muito importante. Profissionalizar a administração é um negócio provado, assim, tem dados empíricos mostrando que países que profissionalizam a burocracia, que tem uma burocracia de mais qualidade, tem crescimento econômico associado, por exemplo, né? Quando tu fala em profissionalizar a burocracia, tu quer nos dizer o quê, Gustavo? Eu quero dizer assim, que a pessoa exerce aquilo como uma profissão para a qual ela foi treinada, né? E ela faz aquilo todo o tempo e ela se especializa naquilo, né? Isso é uma coisa importante, tem consequências, né? Mas isso é insuficiente. A gente precisa de uma humanização da burocracia para que a pessoa que vai lá e precisa de atendimento seja recebida de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais parecida, de certa forma, e eu tenho medo de como isso vai soar, assim, mas um pouco mais parecida com a solidariedade não do Estado, assim, aquela solidariedade da caridade, da mais humanizada, mais amiga, mais familiar, né? Tem que ter algo disso na burocracia, e tem que ter a pessoa que trabalha para essas políticas públicas, trabalha com o direito administrativo, tem que ter uma preparação para isso, e ela tem que estar inserida numa estrutura em que essa preocupação do atendimento mais completo existe, né? E esse filme, de certa forma, mostra o fracasso dessa ideia, que foi muito forte na Inglaterra, em outros países da Europa, nos Estados Unidos,
de que tratar como consumidor é suficiente, assim, ensinando certas técnicas de atendimento de consumidor típicas da iniciativa privada, né? Isso desumaniza completamente o atendimento das pessoas, né? Então, essas questões nunca aparecem no direito administrativo. Eu já digo de antemão para os teus alunos, vocês vão estudar direito administrativo, isso não vai aparecer, né? Mas saibam que, se vocês quiserem, é possível estudar isso, porque o direito administrativo acaba sendo uma coisa, o direito acaba sendo uma coisa muito binária, muito 0-1, né? Ou é legal ou é ilegal, né? Aí tu vai estudar administração pública e tu vai dizer assim, não, cara, o que aquele cara que trabalha na administração faz? Ele aplica a lei, ele olha a legislação e diz, esse estabelecimento cumpre as normas de higiene. E aí, por isso, ele pode funcionar, esse restaurante. E aí, quando tu vai ver na prática, tem umas pesquisas empíricas super interessantes sobre isso, que mostram assim, que fiscais atuam de forma muito diferente na prática com os restaurantes, porque a realidade, a complexidade da realidade é sempre maior e mais difícil de abarcar pela legislação. E aí é muito difícil dar um tratamento igual para todo mundo. Imagina num país que nem o Brasil, que é federal, que tem milhões de pessoas e 27 estados, é muito difícil, assim, né? Então, voltando àquilo que eu falei no início sobre o que pode tornar o direito mais interessante quando é uma área mais árida, é fazer mais e não menos. Estudar mais e saber mais sobre alguma coisa geralmente faz a gente gostar de alguma coisa. Eu já fiz concurso, né? E eu sempre detestei penal. A única vez que eu consegui gostar um pouco de penal foi quando eu estudei um pouco mais de penal. Entende? E eu acho, às vezes, assim, que a gente tem na vida inclusive, quem trabalha na burocracia, eu sou burocrata também, né? Trabalho na burocracia, de certa forma. Maior engajamento gera mais felicidade, sabe? Maior engajamento nas coisas que tu está estudando e precisa estudar e quer saber mais, te faz mais feliz do que alheamento, distanciamento, desinteresse. Parece que é um ciclo negativo. Então, eu vejo no serviço público pessoas que se deprimem, porque às vezes o trabalho pode ser efetivamente muito repetitivo, né? Essa burocracia pode ser um trabalho bastante chato, mas as pessoas que se engajam no trabalho e buscam soluções, assim, em geral, se realizam mais no trabalho. Se tu te alienar mais do trabalho e pensar assim, não, eu vou só fazer o basicão aqui, que eu fico de boa, tu tende a ser menos feliz, a gostar menos. Assim. É muito curioso isso. Assim. E essa coisa de fazer a burocracia funcionar de uma maneira mais ousada, buscar soluções práticas, é muito distante do direito administrativo, porque vocês vão ver que o direito administrativo é uma coisa muito da legalidade, assim, e a realidade do direito administrativo é muito diferente disso. Assim, a realidade do trabalho da burocracia impõe e exige soluções muito práticas, assim. Tipo, mesmo eu que trabalho numa burocracia que é jurídica, né, a gente faz assessoramento jurídico e processos judiciais da União, né, eu já tive numa procuradoria em que eram processos do INSS, do Previdenciário, e isso é uma outra razão para que eu acho esse filme importante. Esse filme podia ser no Brasil, e a burocracia desse filme aí toda, do Eu, Daniel Blake, é um exemplo de terceirização, né? É uma empresa terceirizada que está prestando todo o serviço ali. Olhem a dificuldade que é cobrar as coisas de uma empresa terceirizada que está exercendo uma atividade fim do Estado, né, de verificar os vencimentos. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, que a gente tinha acordos com 20 e tantas comarcas, porque a minha chefe era uma pessoa super engajada em resolver problemas, e a gente tinha, vejam, questões de processo civil mesmo, assim, que é mais técnico ainda que direito administrativo, mas a gente tinha acordos sobre como tramitar processos com juízes de mais de 20 e tantas varas que economizavam tempo de tramitação de meses nos processos. Porque dava um certo trabalho. A gente tinha que se reunir com os juízes de todas as varas, a gente se revezava para isso, mas isso resolvia. Isso é uma administração dinâmica de um problema da administração pública. Uma administração não dinâmica seria, olha, os prazos são esses, o processo é esse, a gente vai tocando as petições aqui, e aí vai demorar porque é do sistema demorar. Uma administração dinâmica é olhar para o troço e dizer assim, olha, eu posso fazer isso tramitar mais rápido. Quer dizer, eu posso receber os pedidos aqui do INSS aqui como servidor, a chefe pode chegar e dizer, olha, tem umas maneiras aqui da gente articular melhor esse atendimento e resolver muito mais rápido. Né? Outra questão importante, poxa, como é que a gente vai fazer com o pessoal que não consegue acessar um computador, conectar um computador? Como é que resolve esse problema? São problemas muito práticos que não é o direito administrativo que vai dizer como é que resolve, entendeu? E
E eu acho que se o filme fosse no Brasil, a situação ia ser muito mais grave, porque a gente veria pessoas que vão nas agências do INSS e quando elas voltam para suas casas, as suas casas são muito piores que a do Daniel Blake, né? Deixa eu aproveitar o muito mais gancho. dramáticas. Mas eu estou falando demais aí, diga. Não, Não, é só pra gente poder ir aos pouquinhos marcando a listinha aquela que a Ana tinha produzido. A gente entende então que a burocracia de alguma forma está falhando por conta própria, mas que ela tem um fim. Ao mesmo tempo, os recursos são finitos, né? Tanto o pessoal para trabalhar, o espaço e tudo mais. Alguns direitos vão ser mais, talvez, prioritários do que outros. Como é que a gente garante o que é imprescindível, como é que a gente trabalha eles para ter um Estado social democrático funcionante? Antes do Guto falar, eu queria falar uma coisa, porque eu queria ressaltar uma cena. A gente tinha combinado que mais ou menos a gente ia pensar numa cena. A minha cena vai sair um pouquinho da cena de vocês, mas eu acho que ainda assim é válida falar. Lá pelas tantas, o Daniel, ele faz uma amizade com uma menina, com uma mãe de 2 filhos, e que também é uma pessoa meio que à margem do Estado, também estava na mesma agência que ele e esperou, talvez, tanto quanto ele, até que foi atendida e foi um escândalo, porque ninguém conseguiu, né, solucionar o problema dela e por aí vai. Ou seja, é mais um sujeito deslegitimado por esse Estado, né? Uhum. Então, e aí a gente volta rapidamente, eu sei, já passamos dos nossos 8 minutos, né, Felipe? Mas eu vou voltar porque a gente estava falando na outra aula, quando Foucault vai falar em relação de poder. A relação de poder para o Foucault é relação de saber e poder. Não é só relação de poder. O poder ele está imbricado na questão de saber. Isso quer dizer o seguinte, eu vou me explicar dessa forma. Se tu não conhece os meandros da burocracia, tu está completamente ralado. Tu só vai poder realizar e reivindicar direitos se tu conhecer esses meandros. E mesmo assim, ainda que tu conheça, tu está sempre devendo. No sentido de que tu está correndo atrás de uma miragem, não sei, estou exagerando, vocês vão me dizer, mas uma miragem praticamente inacessível para uma grande parte da população. Tá, tudo bem, ali era a Inglaterra, mas vamos pensar no Brasil, o horror que é. A cena que eu queria ressaltar é de que essa moça, uma menina, uma mulher jovem, acaba que e se esgotam as possibilidades dela, ela não tem como alimentar aqueles 2 filhos, ela se prostitui. Para mim, foi tremendamente chocante, porque a gente faz, Gustavo, aqui na faculdade, pessoal do primeiro ano, esse primeiro ano deu um crepe por causa da pandemia, mas todo primeiro ano a gente faz pesquisa empírica. Sempre há vários grupos, a partir de uma obra de arte, tem que delimitar um tema e seguir para o centro de Pelotas. E, bom, gente, eu faço pesquisa empírica desde, sei lá, 2006, 1000 anos. Isso quer dizer que a gente enxerga coisa, a gente está na rua, a gente entrevista as pessoas. Para mim foi tão chocante ver aquela cena, para mim me chocou tremendamente, porque ela vai dizer o seguinte: bom, pelo menos eu vou poder dar uma fruta para o meu filho. Quando a gente trabalha com feminismo jurídico e ouve isso, a gente pensa assim, tá, para que serve o direito, no final das contas, no meio desse horror que a gente está vendo, né? Então essa é a cena que eu queria ressaltar. Uma mulher abandonada pelo Estado e que... Eu posso falar rapidinho? Já te dou a palavra, Regininha, e que tem que fazer uma opção que é a prostituição, e que vai ter muito, desculpa aí, Gustavo, mas muito macho branco de classe média alta, que vai apontar e vai dizer, olha lá, prostituta. Né? Então, a gente tem aí uma série de impossibilidades. E eu não sei, Regininha, estou te passando a palavra. Era essa cena. Eu não sei se o Felipe tem alguma cena para ressaltar, mas essa é a cena que eu... Eu acho que essa cena foi bem forte, né? Quando ele descobre da prostituição da amiga. Mas, pra mim, a cena que mais tocou foi, tipo, quando ela
passou a comida dela para os filhos e para o amigo e disse que não estava sentindo fome, que ela estava de boa. E em uma outra situação, ela passou mal, acho que era no mercado de doações. E aí ela começa a chorar de vergonha por causa de todas essas coisas. Acho que essa foi a parte que mais me tocou. É isso aí, Regininha. Fala aí, Felipe. Não, para mim eu já trouxe aquela cena da atendente que tenta É. ajudar de alguma forma. E eu não tenho uma cena específica, é mais uma ideia que eu tive do filme. Ele tenta passar um pouco que as pessoas dependem um pouco umas das outras, né? Que às vezes o Estado acaba falhando e só tem um ou outro para contar. Então tem isso de talvez puxando para tu falando de poder no Foucault, a gente tem algum poder, alguma capacidade de se virar por conta própria. O Daniel se insurgiu diversas vezes ao longo, ele tentou fazer a amiga dele passar na frente da fila uma hora, perguntou se as pessoas deixavam. Aquele final, que eu não vou dar um spoiler, também foi ele tomando para si essa capacidade, tá me faltando agora essa iniciativa que pela burocracia foi negada o tempo todo. Ele o tempo todo tentava ir atrás e sempre dava com a cara na parede, né? Aí uma hora ele se irritou com a parede. Mas isso. Eu queria voltar pro Gustavo, talvez destacar alguma cena, mas que espero não tá te colocando muito contra a parede. Nessa pergunta do direitos a gente garante e como a gente acaba garantindo eles. É difícil com certeza de ser sucinto nisso, mas enfim, como é que a gente faz funcionar? Pois é, então, eu acho que, de certa forma, eu volto para a questão do que se chama de burocracia de nível de rua, né? Para garantir direitos, tu precisa de uma burocracia com capacidade, com condição de dar resposta para os problemas, entende? E não é muito fácil construir isso. A gente sabe, algumas coisas dá para saber, assim, por exemplo, esse caminho que a gente vê no filme, assim, ele não está dando certo, assim. Essa ideia de privatização, né, do sistema todo e de tratamento como consumidor tem gerado inúmeros problemas no sentido de desumanização, né? De um outro lado, a visão muito simplista de que basta tu ter servidores concursados efetivos e que vão trabalhar no cargo a vida toda, que, portanto, vão exercer aquilo como uma profissão e isso vai resolver o problema, isso também é um equívoco. Existem questões bem difíceis de resolver aí, claro, com um número razoável de servidores, é possível resolver muitos problemas. Por exemplo, o INSS perdeu recentemente 5 mil e tantos servidores. Então, a gente está falando desse filme, mas isso é uma realidade do Brasil também. A gente tem pessoas chegando no INSS e levando um tempo inacreditável para receber seus benefícios previdenciários, e elas dependem disso, e elas não moram num país desenvolvido, porque o filme que a gente viu é num país desenvolvido. Um país desenvolvido significa um certo nível de renda da população, e é desenvolvido há muito tempo, então tu tem uma infraestrutura urbana e uma economia muito mais pujante para essas iniciativas a que o Felipe se referiu, que resolvem momentaneamente o problema, né? Essa perda de servidores do INSS que chegou a se aventar aí, que ia se resolver com o Exército, com não sei o que mais, e evidentemente não se resolveu, e está sendo um enorme problema no Brasil todo. Isso teve um impacto dramático na vida das pessoas, é um negócio assustador, assim. Né? Isso é hoje a realidade do Brasil. Um Daniel Blake brasileiro, ele seria muito mais pesado do que o Daniel Blake inglês, com toda certeza. Né? Mas assim, existem tentativas e iniciativas interessantes no âmbito da administração pública de cultura organizacional diferente, assim, né? Tem iniciativas muito simples, por exemplo, que se chama de revisão pelos pares, né? Pessoas que fazem fiscalização de poder de polícia se reúnem periodicamente de lugares diferentes para debater como eles autuaram e fiscalizaram. E aí não é recurso administrativo, né? É um debate interno e tal. Outras questões
de regulação de grandes empresas, trabalhar muito mais com o que a gente chama de penalty default, né? Penalidades muito altas se a empresa se desengajar do processo de melhora de atendimento. São questões, por exemplo, de planejamento interno que funcionam muito em estruturas de organização, no sentido de engajar os servidores na construção de soluções concretas e efetivas ao longo do tempo, trazer os servidores para debater como se resolve os problemas, trazer a burocracia de nível de rua mais próxima da discussão que antecede o trabalho deles, que é a discussão mais jurídica até, também funciona, são alternativas interessantes. Então, tem alternativas, né? Mas mesmo é bastante, não é simples, assim, né? Agora, uma coisa que a gente sabe é que essa ideia de que empresas privadas vão resolver o problema, por exemplo, ali o que a gente tem é uma empresa privada onde a pessoa tem um contrato com o Estado, então ela tem um interesse de não conceder benefícios irregulares, e aí ela aplica questionários que são altamente formais e trata as pessoas como consumidores, como se eles estivessem ali não jogando a vida deles e a condição deles de trabalhar e ser alguém na sociedade. É como se eles estivessem comprando uma barra de chocolate ou algo assim, entende? E para mim, se eu fosse pensar em fala, eu ainda acho que a fala final do filme, no enterro dele, não tem igual, é a revolta dele, e eu separei ela assim, para a gente ler. Assim, ele começa dizendo: não sou cliente, consumidor ou usuário de serviço, não sou um desistente, não sou um sanguessuga, um mendigo ou um ladrão, não sou um número de serviço de seguro social, nem um bip na tela, né? Eu sou um homem, não sou um cachorro, entende? É a revolta do cidadão diante de uma burocracia que desumaniza ele, que em nenhum momento olhou para ele e teve um mínimo de empatia, né, que é se colocar no lugar da outra pessoa e entender a dificuldade, a dor daquela pessoa, né? Então, eu acho que se tivesse alguma cena, para mim, seria essa, que é muito impactante, assim, né, da revolta do cidadão. Porque não é muito fácil construir uma administração mais inovadora, mas o mínimo, sabe? O mínimo de atender as pessoas e deferir os benefícios dentro do prazo, assim, isso pode ser atingido com coisas muito mais simples até, na verdade, sabe? E aí, quando tu começa a achar que que tu precisa cortar nesses serviços que são muito sensíveis, que são sociais para a população, em geral, os resultados são muito dramáticos na vida pessoal, né, na vida concreta das pessoas. E eu acho que o filme tem isso. Assim, nesse sentido, ele faz uma coisa que é injetar vida no direito administrativo, assim, mostrar que a disciplina precisa ser um pouco mais do que um monte de estudo ali de regrinha da lei, e quando ela for um pouco mais que isso, ela vai ficar um pouco mais interessante também, né? Eu ia comentar, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, que é a seguinte: vamos seguir naquela listinha, então. Como é que a gente... Vou reformular. Quando a gente pensa em Estado democrático, tá? Aqui todo mundo já viu, começamos a ver a Constituição, primeiros artigos, aquela função. Quando a gente pensa em Estado democrático, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar, a gente pensa que esse Estado... Alguns autores, né, vão dizer que, bom, os direitos sociais, eles são fundamentais para fazer esse alicerce para o Estado democrático. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho falando sobre isso e o quão aquele filme mostra um Estado não democrático. É possível dizer isso? Não é possível? Gustavo? Eu entendo assim o que tu queres dizer com não democrático, porque ele se mostra autoritário, né? No sentido assim de que ele se impõe sobre o cidadão, né? Não é uma administração pública humana e que efetivamente atenda o cidadão. Nesse sentido, é autoritário, não é democrático. Eu só, assim, não vou entrar nessa discussão aqui, mas o meu conceito de democracia não é um conceito muito exigente. Eu tenho um problema com conceitos muito exigentes de democracia, porque daí nada é democracia, e quando nada é democracia, a gente perde a democracia, a gente já não tinha a democracia, então fica tudo na mesma, entendeu? Não é muito bom ter conceitos muito exigentes de democracia, né? Eu não acho bom, porque tu joga tudo na mesma vala, né?
entende? Então, daqui a pouco tu descumpre regras da Constituição muito fundamentais, muito básicas para a democracia, e tu acha que isso é a mesma coisa que não ter direitos sociais. Não é. Entendo. Então, mas enfim, eu acho que é no sentido de que a administração é autoritária, porque ela não consegue ter uma visão democrática desses direitos enquanto na medida em que o cidadão seja meio que partícipe da construção da solução para o benefício dele, porque ele não foi efetivamente ouvido em nenhum momento. Né? Acho que o único momento em que ele é ouvido é quando o sistema de justiça é acionado, e eu acho que isso é um outro ponto que daria para a gente abrir para discussão aqui, mas o problema de quando só o sistema de justiça vai analisar o teu caso detidamente, isso é um problema do Brasil também, é que boa parte dos casos não vai para a justiça, tem problemas de acesso à justiça, e além disso, isso é super caro, né? O ideal é resolver esse problema na burocracia, ali no Poder Executivo. Não é uma boa solução, mas esse é um momento que ele é ouvido no filme. No resto, a estrutura burocrática tratou ele como um número, e essa é a revolta dele, da fala final dele, né? Eu não sou um bip na tela. Né? É isso que ele diz, I'm not a blip in your screen. Eu não sou um bip, um sinal, uma luzinha, um ruído na sua tela, né? Não, eu sou uma pessoa, e ninguém tinha ouvido ele. Isso é um fato, assim. Isso é tão comum na nossa burocracia também, sabe? Isso é... Agora, claro, o servidor que está ali também tem dificuldades, né? Não é fácil garantir direitos, não é simples, sabe? Não é tarefa corriqueira, banal, assim, né? Mas ela certamente não é resolvida quando a gente acha que não é papel do Estado e que o Estado não tem nada a fazer com relação a isso. E isso eu acho que é bastante claro. Eu ia te dizer, te ouvindo, Gustavo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa erosão dos Estados democráticos hoje, por essa... Tu vai dizer de novo a mesma coisa, tá bem, já sei, mas eu vou insistir nisso. Por essa falta de redistribuição de renda, tu já falou um pouquinho disso, mas de qualquer forma, né? E esse abismo que cada vez mais a gente cava com os próprios pés, né? A ponto de um filme nos chocar. É sinal de que o abismo é muito grande, né? Acho que é isso, não sei se me fiz entender. Eu acho que sim, eu te digo assim que a gente está, de certa forma, eu vejo essas discussões no Brasil hoje meio que na contramão de uma percepção que já se tem no mundo, assim, né? Eu acho isso um pouco, isso daria, eu posso apanhar bastante por dizer isso, mas eu acho que as coisas se movimentam do centro para a periferia, de países centrais para nós, assim, né? Tudo bem, eu vou apanhar por causa disso, podem bater depois, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que sim, e lá já existe uma clareza de que há uma descrença maior na democracia, porque efetivamente houve essa erosão do Estado Social, as pessoas acreditam menos nas instituições, porque o que aconteceu dos anos 80 do século passado para cá, de 1980 em diante para cá, foi uma constante perda de condição, de renda das pessoas, uma concentração enorme, isso é um dado, né? Aqui eu não estou interpretando nada, eu estou dando um dado. Assim, o nível de concentração de renda no mundo se ampliou precisamente a partir dos anos 80 em diante, e não parou de crescer. Né? A renda dos 10% mais ricos aumentou, a dos 10% mais pobres diminuiu. Né? As pessoas, e mesmo partidos que anteriormente tinham um compromisso, partidos de centro-esquerda que tinham um compromisso com a distribuição de renda e com mais igualdade, não conseguiram cumprir com esse compromisso. E isso gerou uma descrença muito grande, e não só, né, já existe uma percepção muito grande no sentido de que é tanta desigualdade hoje, que isso gera uma espécie de ineficiência econômica. Ineficiência no seguinte sentido, ninguém consegue produzir, agregar valor, e isso é super importante na economia, ninguém consegue se arriscar, fala-se tanto em empreendedorismo hoje, mas quem é que vai arriscar se tu não tem um Estado que te ampare se der errado? Tu entende? Então, o grau de
de risco a que tu te submete se tu fores tentar ser empreendedor ou inovador é tão alto que isso desencoraja e a economia sente os efeitos disso, né? Então, as pesquisas, quem trabalha com isso hoje, talvez o Tomás Piketty seja uma das pessoas mais citadas hoje no mundo, porque é o cara que tem se dedicado estritamente a analisar a desigualdade no primeiro livro, O Capital do Século XXI, e agora as ideologias em torno da justificação da desigualdade, nesse livro mais recente, né? Não é à toa que ele está tão comentado, tão falado, tão lido, e outros autores que também tratam disso, e que já ganharam prêmio Nobel por causa disso, porque esse assunto hoje é um assunto central nesses países desenvolvidos, e nós parece que ainda não entendemos que a gente precisa continuar. A gente teve algum avanço de combate à desigualdade, mas ele foi só no gasto, não foi na receita, faltou uma reforma tributária, né? Não basta ter um sistema de saúde e de educação, tem que ter a questão tributária para distribuir renda, senão não funciona. Mas eu acho que tudo isso a gente não está entendendo ainda que a gente não está dentro do que está acontecendo no mundo hoje, assim, né? A gente está na contramão. Existem meia dúzia de países aí com uns malucos à frente deles, que são extremistas e tal. Um deles está saindo de um desses principais países, que é o Trump. Mas, de resto, assim, os países estão procurando alternativas para um novo Estado social. A gente precisa criar alternativas para um novo Estado social menos rígido do que o que a gente teve no pós-guerra, mas a gente precisa dele porque não está dando certo, sabe? Não está dando certo, não funcionou. Gustavo, o nosso último item era caminhos que vêm sendo seguidos pelo Brasil, mas eu acho que tu já, ao longo da fala inteira, falou muito bem, contemplou isso muito bem, desde o INSS talvez ser suprido pelo Exército, que falta pessoal, todas essas coisas, não, enfim. Então, como a gente já está há algum tempo, tem 50 minutos ali da gravação da Ana, o nosso título aqui é sobre um bate-papo de amigos sobre cinema, Estado Social, burocracia e direito administrativo, mas acima disso, porque esse é o subtítulo, é Eu, Daniel Blake, Estado Social para Juristas em Construção. Deixa para os nossos bacharelandos, para os nossos bichos aqui da Faculdade de Direito, o que eles podem fazer a respeito disso. Além de não acharem direito administrativo chato e irem atrás dessa visão mais arejada. O que a gente pode fazer para melhorar? Gustavo é ótimo. Ai, meu Deus. Chuta essa bola, Guta, é contigo. Sei, eu vou dizer para vocês que se preparem, que direito administrativo é meio chato mesmo, mas enfim, não tem tanta solução, assim. É bom não iludir as pessoas, né? Tem muita coisa para se criar nessa vida. Ilusão não é uma boa coisa para criar. Sei lá, criar minhoca, composteira, essas coisas. Serve pra... Mas ilusão não é bom criar. Direito pode ser meio chato mesmo, né? Tem muita coisa chata no direito, é inevitável. Tem coisa chata na vida, né? A vida também não é nem um pote de morango. Mas, sei lá, eu acho assim que quando a gente vai um pouco além daqueles textos mais da lei, assim, mais a dogmática, a gente começa a gostar mais, assim. Acho que isso é que eu diria, assim, para quem está começando, assim, né? Não se iludam, mas até é possível gostar do direito, assim, acontece. Não é sempre, mas acontece. Guto, tu já é o terceiro, né, Felipe? Que vem dizer a mesma, muito parecido, todo mundo, coitado dos bichos, é isso que o nome de pensa, que tudo no mesmo, olha, gente, direito, né, vai fazer o quê? Tem coisa melhor, mas sei lá. O seguinte, bem rápido, e depois eu queria, ô Silvia, tu tá aí, tu tá me ouvindo? Ela vai me matar. Silvia! Ela nem responde, ela vai mudar muito assunto. É muito engraçado. Ô, Silvia, tu não quer abrir a tua voz aí, dar uma fala rápida? Só para dizer assim, olha, eu vi o filme, eu achei tal coisa. Só vou situar vocês, a Silvia é uma mulher tremendamente inteligente, a Silvia é tudo de bom. Ela é formada em História, ela é formada em Direito, a Silvia chuta, defende, ela faz misérias. E é advogada aqui em Pelotas. Ô, Silvia, Silvia, abre a voz aí, fala alguma coisinha pra gente.
Nem fala, ó. E aí, a última vez que a gente ouviu falar da Silvia, ela botou se mandou. Mas, enquanto a Silvia pensa se vai falar ou não, eu estou te ouvindo, Guto, estou pensando, tem muita gente no Brasil ou tem pouca gente no Brasil que estuda isso que tu está nos dizendo? Não, tem algumas pessoas, né? Mas, enfim, eu diria que o mainstream, assim, existe uma ideia, o que eu quis dizer é o seguinte, tem pessoas, tem Pedro Neri, enfim, tem economistas, tem o Nelson Barbosa, que foi ministro, é um cara que tem coisas interessantes, assim, enfim, eu tô meio cansado agora, os nomes não me vêm, mas o cara que está em Princeton, que é super bom, que era do Marcelo, que era do IPEA, meu Deus, estou cansado. Mas, enfim, Marcelo Marcelo, não Temer. Neve, do economista. Mas, enfim, tem gente, o que eu quero dizer é que, assim, existe uma espécie de crença hoje no Brasil de que a gente vai resolver os nossos problemas com um Estado não intervencionista, assim, com um Estado que não executa, não efetiva políticas públicas, né? Porque uma maneira de tu ver, como eu disse, para mim, claramente a maneira errada, mas tu pode olhar esse filme e dizer assim, olha, a burocracia estatal não adianta, ela não resolve problema nenhum. Então é melhor não gastar com aquela galera que está lá atendendo Daniel Blake e não fazer nada. Né? Só que aquilo ali já é uma tentativa de gastar pouco executando a política, né? E claramente dá errado. Mas, de toda forma, não funciona. A verdade é essa. Essas políticas que começaram a ser implementadas dos anos 80 para cá e que prometiam, sobretudo, crescimento econômico, a gente não pode dizer que elas prometiam distribuição de riqueza, porque não prometiam, eles só prometiam que algumas pessoas cresceriam junto, né, digamos assim. Não prometia mais igualdade, digamos assim, mas prometia crescimento econômico, e nem esse crescimento econômico veio. Essa é a verdade. E a gente vive hoje sob uma espécie de senso comum muito superficial, assim, de que a gente não vai conseguir nada a partir do Estado, que é melhor o Estado não intervir, que é melhor, inclusive, diminuir a capacidade de intervenção do Estado, de construção de capacidade do Estado, né? E isso é muito ruim, porque é uma ideia falsa. Um Estado forte é um Estado que, se não for autoritário, ele é um Estado de uma sociedade forte também. As duas coisas andam juntas, elas não são antitéticas, elas não se contradizem. Se o Estado não for autoritário, se ele for forte, a sociedade também é forte, porque essa construção pública coletiva que é o Estado, construção democrática que é o Estado, precisa interferir nas relações, porque elas tendem a ser muito frequentemente relações de opressão. Assim, né? Então é meio simplista dizer isso, mas enfim. Eu vejo uma ideia muito equivocada, assim, vencendo uma espécie de batalha cultural do Brasil. Né? Há uma batalha cultural em torno dessas ideias, e nós, para mim, é muito claro que nós estamos na contramão do que está acontecendo no mundo nas ideias. Na prática política, a gente tem muitos mais conflitos distributivos nesses países desenvolvidos, muitas questões acontecendo, mas eu diria que na batalha das ideias, existe uma total clareza hoje de que a gente precisa reduzir a desigualdade. Não tem como o mundo continuar com esse grau de concentração de riqueza. Assim. E aí a gente está muito fora mesmo. Aí a gente não está entendendo o que está acontecendo. Assim. Essa é a minha impressão. A Isra, tu quer falar? Oi, gente, sim, me escutam? Sim. Então, Gustavo, tu falou uns pontos que me chamam muito a atenção e que, de fato, é uma realidade, né? Como que um Estado vai garantir esses deveres se o Estado não olha, não se avança, não se atualiza, né, conforme a sociologia de hoje, né? Porque nós, enquanto indivíduos, nós somos mutáveis e algumas coisas que a gente fazia antes, a gente não vai fazer hoje, não vai fazer amanhã. E parece que o Estado ele tem essa dificuldade de se atualizar, né? Principalmente aqui no Brasil. Essa semana eu tenho visto várias notícias. Uma delas foi que o Biden já nomeou pessoas transgênero e em transição para grandes cargos lá nos Estados Unidos, e que é uma coisa maravilhosa. Enquanto aqui no Brasil a gente vê cada dia mais retrocesso, né? Só hoje eu vi duas notícias que me chocaram muito. Uma delas é que o nosso Isra, teu áudio não tá bom. Acho que até a Isra não caiu. Tá nos ouvindo?
Acho que ela caiu, né? Pois é. O final dela, não. Ela espera que ela não. Caiu mesmo. Acho que daqui a pouquinho ela retoma, mas enquanto Isla não vem, alguém mais quer fazer algum tipo de intervenção? Quer comentar alguma coisa? A Silvia, assustei ela, se mandou. Viu? Quem manda. Tá, não, ela tá aí. Ela só tá quietinha. Ninguém mais quer fazer alguma intervenção? Gente, eu sempre passando vergonha nessa internet, nesse negócio. Bom, então, só para ver se o meu computador permite, que o presidente nomeou um militar para ser diretor da Anvisa, que tem discursos que vão muito de retrocesso nessas questões de saúde sanitárias, né? E além disso, também a nossa ministra Damares, ela fez um discurso ainda hoje numa live sobre uma escola que adotou o gênero neutro de chamar os alunos e tratamento de alunos, que eu acho maravilhoso. E ela disse em palavras muito péssimas. Isla está caindo. Uma das falas foi que ela é obrigada por lei a tratar da questão transexual, né? Uma coisa muito louca. Vamos ver se a Isla volta, mas Felipe, não sei se... falar duas coisinhas. Tá bem. Primeiro, como você é mesário, eu tenho que lembrar vocês de votar. Votem com cuidado, usem máscara. Vocês continuam obrigados, os maiores de 18 anos, a votar. Isso. No manual do mesário, inclusive, graças a qualquer divindade que vocês acreditem, ou felizmente, já se trata da questão das pessoas trans e tu é instruído como mesário a se dirigir às pessoas pelo nome social. Eu achei isso muito legal. Tem um pedacinho especificamente do treinamento mandando tu respeitar as pessoas pelo mínimo. Tá no manual isso. No manual, tá no cursinho que faz. A outra coisa que é também mais interessante para vocês, alunos, semana que vem a gente tem outra aula aberta, no dia 20. Dia 20, caso vocês não saibam, é Dia da Consciência Negra. O filme da semana, ele traz um pouco a questão racial, que é O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. O Gustavo conhece o nosso próximo bate-papo, é com o Márcio Félix. Ah, que legal. É. E aí eu vou lembrar vocês de... Não, é só lembrar vocês, assistam o filme também. Vai ter mais tempo, vai ter um final de semana aí de pessoas lembrando vocês de assistir o filme, assistam o filme. E é isso, a gente volta para falar. Espero que vocês participem bastante. Vocês com certeza vão ter mais a dizer do que eu, como vocês podem perceber. A Silvia está ali se manifestando, digitando, né? Porque Silvia Bravo. Não vou falar, mas vou digitar, diz ela. Alunos, o direito é lindo quando permite o acesso aos que necessitam de proteção. Fiquem do lado certo da força e vocês irão se apaixonar por todas as possibilidades. Leiam Ferraioli, está dizendo ela. E a Ana Carolina, só estou fazendo os últimos comentários, né? Eu queria perguntar sobre a fala do Gustavo, dessa necessidade de se pensar em jeitos de, pelo menos, neutralizar essa desigualdade social. Me lembrei do que Marx falava sobre a contradição e a instauração de um novo sistema. Por isso, queria saber se o Gustavo acredita nessa possível contradição e queda do capitalismo. Pô, Ana Carol, tentando socar o Foucault na cabeça de vocês, e tu tá aí te puxando no Marx, infeliz. Bom, tá bem, pelo menos é uma boa leitura, né? Guto, contigo. Te arrisca? Só isso? Ela quer que eu responda? Olha, o que eu vou te dizer? Eu sou, nesse ponto, sou etapista, assim, no sentido de que eu acho que as coisas vêm por etapas. A gente vai levar muito tempo ainda para a gente superar isso, entende? Eu acho que não sei se eu vou ver isso, não sei se tu ainda vais ver a emergência de um sistema diferente do capitalista. Talvez leve bastante tempo, assim, né? Mas, enfim, a gente não sabe, né? Eu acho que, de toda forma, a gente tem que lutar por relações mais humanas, humanizadas em todos os nossos espaços, né? É o que dá para fazer, assim, né? Agora,
eu não tenho... Não é uma questão de... Se eu acredito, né? Quer dizer, eu acredito, entende? Só que quando vai acontecer, eu não sei. Eu sinceramente, eu já estou me recuperando, assim, de ter que ter... Durante algum tempo, eu achei que o Brasil se tornaria um país desenvolvido, né? Eu achei que isso ia acontecer, que era quase inevitável, na verdade, né? E agora eu já tive que entender e superar a ideia assim disso e entender que provavelmente eu não vou ver isso acontecer tão cedo, sendo bem realista, assim, eu acho que não. E se tornar um país desenvolvido é uma coisa significativa, mesmo esses países desenvolvidos aos quais a gente está se referindo, que tiveram a desigualdade aumentada muito, assim, de maneira geral a vida das pessoas é melhor, né, nesses países. E eu acho que a gente simplesmente escolheu o caminho errado para se tornar um país desenvolvido. E essa galera que acha que o caminho de um país que não substitui importação, não estimula a indústria, não constrói uma indústria própria, que eles vão se tornar um país desenvolvido. Tipo, eles acham que vão acordar em Nova York e eles vão acordar na Guatemala daqui a uns anos, entendeu? Nós vamos ser um país... muito ruim se a gente não sair dessa contramão em que a gente está. Assim, tipo, não funciona. Sabe? Não foi assim que a Coreia do Sul, só para usar um exemplo bem recente de um país que era em desenvolvimento, era um país pobre, se tornou desenvolvido. Né? Não foi assim que a Coreia do Sul se tornou um país desenvolvido, por exemplo. Ela fez outras políticas de substituição de importação, construção e estímulo à indústria própria, ter grandes indústrias competindo no mundo, né? E a gente não está nesse caminho. Então, eu já tive que aceitar que isso não vai acontecer tão cedo, ou talvez eu nem veja, né? Agora, superar o capitalismo aí, realmente, eu entendo que é praticamente inevitável. A questão é quando vai ser esse inevitável. Não sei. E como, né? E No como? final das contas, como isso vai acontecer? Porque não vai ser um colapso geral, né? Não. Que provavelmente vai ser. O grande problema, eu acho que o grande problema, no fim das contas, é ambiental, entende? Talvez a gente, com muito tempo, a humanidade, a Terra, consiga construir um sistema melhor. A questão é se a Terra vai estar aqui até lá, porque talvez não tenha. Desculpem se eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, eu não sou, assim, até. Na verdade, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa alegre, eu até sou uma pessoa bem tranquila, assim, vivo, né? Mas se tu me perguntar o que eu acho, eu tenho que dizer o que eu acho, assim, eu não sei, não sou tão otimista nesse aspecto, assim, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, assim. Mas eu também não acho que vai, enfim, eu acho que dá para alcançar muitas coisas antes disso, etapa por etapa, entende? Não é porque não vai vir a grande revolução que pequenas resistências não sejam feitas, né? E não sejam importantes, a gente não tem que fazer Claro. e se organizar elas. Claro que sim. Felipe, te puxa aí para encerrar o treco. Isso parece que tu tá se vingando em nome do Gustavo, porque eu fiz várias vezes. Como eu venho repetindo nas últimas semanas, eu sou um humilde segundanista dessa faculdade, então eu tô aqui Olha, como eu vou ter que apresentador. começar a contar a tua história de vida para essas pessoas, de tanto que tu fala, né, Felipe? Mas tá, segue. Então é isso, eu quero agradecer a presença da Ana Clara, nossa professora de várias cadeiras, especialmente de introdução ao direito. O Gustavo, que não teve oportunidade de se apresentar, a Ana pulou a apresentação dele. Pois então, né? Pois é, eu sou olha, sou péssima, eu sei. Mas tá. O meu encerramento já era meio que aquela pergunta mais difícil de o que ele deixava pra gente. Eu já acho que, no fim das contas, foi uma mensagem de esperança, apesar de ser um pouco desanimado. É uma esperança que existe. Não, mas é sério, eu consigo me identificar com o Gustavo. É meio que se preparar para o pior esperando o melhor. Querendo o melhor. Então, é isso o que eu teria para dizer. Eu não sei se o Gustavo tem alguma palavra final. Eu quero só agradecer a presença e a gentileza dele de se fazer presente aqui. Agradecemos imensamente. Gustavo, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que... Diga. Não, eu ia dizer que acho que deu muita coisa para a bicharada pensar. Que bom. Obrigado, Ana. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite gentil. Eu fui
não só aluno da UFPEL, do Direito, mas também parte do centro acadêmico, isso foi parte da minha vida e na verdade, eu diria assim para vocês para aproveitarem bastante a faculdade. É um lugar muito especial, tem pessoas muito legais aí dentro. Acho que vocês têm muita sorte de ter a Ana como professora, né? É um privilégio, né, do ponto de vista do conhecimento e da humanidade dela, né? E lutem realmente para que o direito seja cada vez mais humanizado e tenha mais vida. E isso realmente pode fazer a gente ter uma vida bem rica e feliz, é o que dá para fazer, e é bom, né? Obrigadão. Ó, depois que eu vi aquele filme que tu recomendou, Gustavo, eu tô achando que a minha vida é a 8ª maravilha do mundo, não reclamo mais. Tá, foi ótimo, porque me colocou mesmo. Então tá, gente, fiquem bem, fiquem em casa, saiam para votar, votem direitinho. Eu acho que depois da fala do Guto, dá para a gente pensar bem no nosso voto, inclusive. E, Regina, por que tu tá em letras maiúsculas? O que houve contigo? Levem as próprias canetas, é verdade? Bom, gente, vamos lá, então. Um beijo para todo mundo. Guto, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.